Bíblia King James atualizada, Êxodo, capítulo 38. O altar do holocausto. Fez um altar de madeira de acácia para oferecer a oferta de elevação, chamado altar dos holocaustos, com as seguintes medidas: 1,35 m de altura, e como era quadrado, com 2,25 m de cada lado. Nos 4 ângulos fez um acabamento na forma de chifres, formando uma só peça de arte com o altar, e os revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, sob o rebordo do altar, embaixo, desde a parte inferior até a metade do altar. Fundiu 4 argolas nas 4 pontas da grelha de bronze, para que servissem de receptáculo aos varais. De madeira de acácia fez essas varas, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas de bronze, fixada nos 2 lados do altar, a fim de que o pudessem locomover. O altar era, portanto, oco e feito de tábuas. Fez uma bacia e sua base com bronze polido, o mesmo polimento com que se conseguiam fazer os espelhos de bronze usado pelas mulheres que serviam à entrada da tenda da presença de Deus, chamada de tenda do encontro ou da reunião. O pátio. Construiu também o átrio. O lado sul para o Neguebe. Tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com os ganchos das colunas e as vergas de prata. O lado norte, igualmente, media 45 metros de comprimento com 20 colunas e 20 bases de bronze. Também os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental do mar, com suas cortinas externas, mediam 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e vergas de prata nas colunas. A parte oriental, que olha para o nascente, igualmente tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do átrio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas em volta do átrio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos, todos os suportes e a parte superior das colunas eram de prata, e todos os postes que serviam como colunas do átrio eram unidos por suportes também de prata. Na entrada do átrio, o grande pátio, havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das demais cortinas do átrio, media 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze, e todo o revestimento de seus ganchos e vergas era de prata, assim como o topo dos postes que funcionavam como colunas. Todas as estacas e pregos usados no tabernáculo e na área do átrio eram de bronze. A enumeração das coisas do tabernáculo. Eis a prestação de contas do material empregado no tabernáculo, a tenda da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também hábil em desenhar figuras por meio do bordado sobre linho fino,
os quais sabia tecer com fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. O total do ouro empregado na obra, entre todos os trabalhos de arte do santuário, ouro este que provinha das muitas ofertas de todo o povo, foi o equivalente a 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, igualmente com base no peso padrão do tabernáculo. 6 gramas para cada um dos recenseados, quer dizer, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos usados em cada base. 20 quilos e 300 gramas foram utilizados para fazer os ganchos para os postes erguidos em forma de coluna, para revestir as partes superiores dessas colunas e fazer suas vergas. O peso do bronze recebido como oferta movida pelo povo foi de 2,5 toneladas. Com esse bronze, fez as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, sua grelha e todos os acessórios do altar. As bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio e todos os pregos e estacas utilizados no tabernáculo e em toda a área do átrio.